Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: FIFA pode mudar a regra e proibir negociações entre clubes de um mesmo grupo ou de um mesmo dono. E o que isso pode impactar na estratégia do John Textor e da SAF do Botafogo. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR neste sábado, e esse vídeo fala sobre uma notícia publicada no Mundo Deportivo que pode modificar bastante as regras de transferências no futebol mundial, inclusive e principalmente se tratando de clubes de um mesmo dono, que pertencem ao mesmo grupo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar o Flash Score, nem também para usar o Flash Score. Você tem estatística de tudo que é campeonato do mundo, tempo real, classificação, resultado, estatísticas, tabela, tudo isso de graça no seu celular. É o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR e pode estar à sua disposição também para um download grátis e para usar de forma grátis. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, pegando essa notícia aqui do jornal, da publicação do Mundo Deportivo, que é um jornal de Barcelona, um jornal esportivo de Barcelona, que fala sobre a FIFA modificando as regras de transferências dela para proibir que clubes de um mesmo dono, que pertençam ao mesmo dono ou que pertençam a um mesmo grupo econômico, uma mesma empresa, possam negociar jogadores entre si. Essa é segundo a notícia publicada lá num blog chamado Palco 23 do Mundo Deportivo, e aqui tá o título, né? Eu vou traduzir já do espanhol pro português. A FIFA muda as regras e proíbe negociações entre clubes com um mesmo proprietário. O objetivo com esta medida é evitar que o mercado interno, evitar negócios entre clubes controlados por um mesmo grupo empresarial, bem como incentivar contratos de longo prazo e garantir estabilidade para os jogadores e também para os clubes. Essa é a reportagem. E aí, avançando aqui, ele repete lá, e aí já no primeiro parágrafo diz: o futebol conta com grandes grupos como o City Football Group, que é o pessoal lá do Abu Dhabi Group, que é quem comanda o Manchester City, o Bahia no Brasil, quem mais? O Girona na Espanha, o New York City lá nos Estados Unidos, tem um clube no Uruguai, clube na Austrália, clube no Japão e tudo mais. O Eagle Football, a Eagle Football Holding, que é a empresa cujo o John Textor é o acionista majoritário e que até abril tinha no grupo, quer dizer, até hoje ainda tem, né? Mas pode ser que não tenha mais, mas que ainda tem hoje um conglomerado de clubes que inclui o Lyon, o Molenbeek da Bélgica, inclui o Botafogo, né? Até bem pouco tempo tinha também o Crystal Palace, embora no Crystal Palace o John Textor não tivesse o controle, né? Ele era acionista minoritário, o Crystal Palace fazia parte também. O grupo Red Bull, que tem Red Bull Leipzig, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, o Red Bull Bragantino e por aí vai. O grupo Pachuca, que inclusive deu problema no Mundial, né? No Mundial deu problema porque tinha lá o Pachuca e o León, que eram do mesmo grupo, e a FIFA não aceitou os dois disputar a Copa do Mundo de Clubes. O León foi substituído pelo LAFC e anteriormente a 77 Partners, que é a empresa que comprou o Vasco e que tinha uma rede multiclubes também, mas que nesse momento tá numa situação de recuperação judicial ou de falência e tudo mais, e que não está operando. Então, na reportagem, esses grupos são os grupos que são citados como grupos que seriam afetados por essa medida.
O objetivo do organismo presidido por Infantino, a FIFA, com esta medida, é evitar negócios entre os clubes controlados no mesmo grupo empresarial, assim como incentivar contratos de longo prazo e garantir estabilidade para os jogadores. A FIFA também quer evitar com isso muita concentração de muitos jogadores em um mesmo clube ou num mesmo grupo, tá? E aí eles continuam aqui dizendo que, e na reportagem do Mundo Deportivo eles dizem que nos últimos anos a FIFA criou algumas regras para lidar com o conceito de holding, né, que é um grupo tendo vários clubes, e assim ele mudou o regulamento do Estatuto de Transferência de Jogadores, criou no artigo 10, ela colocou a regra de que no máximo você pode ter 6 jogadores profissionais emprestados por clubes de um mesmo grupo. Então você criou essa regra ali para não deixar alguém comprar e emprestar vários jogadores para o mesmo grupo. O Chelsea era muito afetado com isso também, né? O Chelsea, por exemplo, comprava muito jogador e saía emprestando. O Chelsea tem parceria com o Estrasburgo e por aí vai. E aí, na reportagem, o Mundo Deportivo cita o que está acontecendo neste momento no imbróglio SAF Botafogo, Eagle Football, Holding, John Textor, Lyon. Se você quer entender melhor o que aconteceu, no link, no card que está aqui, eu fiz um vídeo sem clubismo falando sobre essa questão. E aí ele diz que lá na Eagle Football Holding, o John Textor e a SAF do Botafogo estão acusando o Lyon de dever 65 milhões de euros, que trazendo para o Brasil aqui daria 400 milhões de reais, trazendo para o real, e exatamente por o que a reportagem chama de fichajes desfavoráveis dentro del conglomerado, ou seja, o argumento do Botafogo é que ele repassou os jogadores para o Lyon sem receber ou recebendo menos do que os jogadores valiam. Então a FIFA está preocupada com isso. E aí ele cita outras coisas aqui, diz lá o imbróglio que o Crystal Palace, quando ainda era proprietário, o Textor ainda tinha ações do Crystal Palace, gerou problema, porque o Lyon e o Crystal Palace classificaram para a Europa League, a UEFA não queria deixar, ou não quer deixar os dois disputarem, enfim, ele traz aqui outras coisas. A notícia é muito impactante, por quê? Porque essa notícia atrapalha demais e mexe demais com o conceito de multiclubes que esses grupos têm. O Abu Dhabi Group, quando tem o City, quando tem o Bahia, quando tem Girona, quando tem New York City e outros, né? Tem lá o Yokohama Marinos no Japão, tem time na Austrália, tem o Torque no Uruguai e por aí vai. Ele trabalha projetando fazer jogadores rodarem nesses grupos, nesses clubes. Se for impedido o negócio entre clubes do mesmo dono, você não vai conseguir fazer isso rodar. Por exemplo, o Vitor Reis, comprado no início do ano pelo City ao Palmeiras, foi emprestado nesta semana ao Girona, que é do mesmo grupo. O Echeverri, o garoto sensação lá do River, que foi comprado pelo City também, pode ser emprestado para o Girona, para ganhar rodagem. Se isso for impedido, você não vai conseguir fazer mais. E ainda mais impactante para a SAF Botafogo e para o modo John Textor de trabalhar, que trabalha com o conceito de caixa único, ou seja, trabalha dizendo que todos os times do grupo, as receitas vão para um mesmo lugar, para uma mesma conta, e ali você vai administrando, que foi o conceito que vigorou até o mês de abril. Até abril deste ano, o conceito na Eagle Hold funcionava como caixa único. Em abril, o Textor foi afastado do controle da Eagle Holding. Logo depois, o Lyon foi rebaixado por problemas financeiros no campeonato francês. E para o rebaixamento ser revertido, ficou combinado que o Textor não teria mais nenhum tipo de gerência sobre o Lyon e que acabasse o conceito de caixa único. E quando acabou o conceito de caixa único, você mexe com a questão dos jogadores. Por isso que o Botafogo está cobrando o Lyon
dos 400 milhões que o Lyon não teria pago pelos jogadores que o Botafogo vendeu para o Lyon, embora alguns deles nem tenham jogado no Lyon, né? O Igor Jesus não jogou no Lyon, o Jair não jogou no Lyon, o Savarino não jogou no Lyon. Então, se você proibir clubes de um mesmo grupo ou de um mesmo dono de negociarem jogadores entre si, você mata esse conceito de multiclubes e você mata esse conceito de caixa único. Então, essa é uma situação que vai atrapalhar demais a estratégia de trabalho, por exemplo, de administração dos clubes do John Textor. O que a FIFA quer com isso? Além desses dois objetivos que a FIFA falou, por trás está: é muito tranquilo você ter esse conceito de multiclubes e você lidar, administrar, eventualmente burlar o fair play financeiro. Porque se você tem um clube de um lugar que não tem fair play financeiro e você começa a trabalhar essas sessões dizendo, não, é do mesmo grupo, então esse aqui pode ir daqui para cá sem custo. E aí no outro lugar tem fair play financeiro, fica muito difícil para você controlar o fair play financeiro com esse tipo de coisa. Tá, mas quanto custou? O fulaninho que saiu do time X foi pro time Y. Se são do mesmo grupo, quanto custou? Não, mas custou menos, custou mais, não sei o quê. E como é que eu boto? Então, tem como objetivo também você ter um controle financeiro mais apurado. Então, por trás disso tudo está essa dificuldade. Quando a reportagem diz impedir mercado interno entre os clubes comandados pelo mesmo grupo, é com esse pensamento. Você pode... Quando você negocia jogadores, é mais ou menos lá a brincadeira do Chaves vendendo churros, lembra? Que o Chaves vai tomar conta da banca de churros do seu Madruga, aí ele é vendedor, ele fala assim, o senhor quer churros? Aí passa pro outro lado, ele é comprador, pega o dinheiro, dá pro vendedor, come os churros, volta e fica com o mesmo dinheiro ali. Essa brincadeira do Chaves, que é uma brincadeira inocente, é uma brincadeira infantil, ela pode acontecer em negócios de clubes de um mesmo dono, de uma mesma empresa. É como você falasse, o dinheiro está saindo de um bolso, está entrando no outro, no mesmo bolso, no bolso da mesma, em bolsos, né? Em bolsos da mesma calça. Então, esse é o pensamento. Essa reportagem trazida aqui pelo Mundo Deportivo foi uma reportagem em primeira mão. Não tem prazo para isso acontecer. Está dizendo que a FIFA está viabilizando isso, mas ainda não tem prazo para acontecer. Vamos acompanhar para ver quando isso vai acontecer. Porque se de fato isso funcionar, se de fato isso for à frente, vai dar muito problema para as redes multiclubes, para as holdings, para os grupos que têm vários clubes espalhados no mundo. Vai dar problema, porque você vai bagunçar muito com o modus operandi desses clubes. Vai ter como burlar? A verdade é que todo o regulamento, toda a lei, as pessoas estão trabalhando ali ou à margem da lei, desrespeitando. Quem desrespeita a lei está à margem da lei. Ou vai trabalhar nas brechas legais ali, colocando. Ou vai correr risco. Você pode fazer, de repente, dois grupos econômicos diferentes, trocando entre si, dentro desse conceito. Pode acontecer? Pode. Mas é um risco para os dois. Alguém pode dizer, por quê? Porque não vai poder estar no papel. Se tiver no papel, a FIFA pode punir. Então, se você ficar isso, vai ficar uma coisa meio de boca, dizer, na verdade eu estou passando esse jogador para você, mas é menos, depois você vai me dar a forra lá na frente. Pode acontecer? Pode. No futebol, acredita em tudo, irmão. No futebol, tudo é possível no futebol. Então, pode. Mas é um risco. Bem diferente de fazer isso dentro da questão multiclube, porque ali está tudo documentado. Então, pode acontecer? Pode. Qual vai ser o tipo de punição? A reportagem não diz. A reportagem não fala. Né? Tem que ver também qual o tipo de punição, porque a gente tem visto ultimamente questões de fair play financeiro ser leão para punir clube médio e pequeno e ser um gatinho para punir grandão. Tem visto também.
mas a questão é essa. Vamos aguardar, eu vou ficar em cima disso quando saírem novas informações, porque de fato é algo que mexe bastante com o conceito de clube que está aí atualmente, esse conceito de multiclubes, esse conceito de negociação entre eles. Quero te ouvir, o que você pensa disso, o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que tá nesse primeiro comentário fixado, baixa de graça e usa de graça, você não paga nada, não tem pegadinha, o Flash Score totalmente grátis para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!